Olá pessoal, meu nome é Bruno Carlucci, estamos aqui no canal Jnana, Budismo Mahayana, e hoje eu vou tratar de um assunto chamado os fatores mentais, os 51 fatores mentais, conforme constam aqui neste livro, o Abhidharma Samuccaya de Asanga. Asanga é um dos fundadores da escola Yogacara do budismo Mahayana da Índia no século IV. É uma das principais escolas do budismo Mahayana. O budismo Mahayana tem dois pilares principais: a escola Madhyamaka ou Madhyamika, associada ao filósofo Nagarjuna, e a escola Yogacara ou Yogacara, associada a Asanga, e outros personagens também que fazem parte desse núcleo aqui no canal. Tem vídeos sobre a história, né, uma breve introdução à história da escola Yogacara. Já estudamos textos aqui, alguns vídeos estão públicos, outros vídeos estão na seção de membros, e nós fizemos um estudo com os membros do canal sobre o Abhidharma Samuccaya, e nesse texto, então, a Sangha enumera 51 fatores mentais. Esse é um tema que já foi tratado no canal antes. Nós temos um vídeo mais antigo, que acho que é de cerca de 2 anos atrás, com a professora Jane Dúlios, que pesquisa bastante também esse assunto. Ela trabalhou muito com a terminologia tibetana, porque posteriormente, séculos depois, na escola Kadampa do Tibete, que surge no século XI, com Atisha e outros personagens importantes, e depois também na escola Gelugpa, fundada por Jetsun Kappa, teremos uma série de textos de lamas, de personagens importantes e avançados, de filósofos budistas, que vão também se debruçar sobre esse assunto, que vão desenvolver esse assunto e tendo como base essa literatura aqui. O que o Asanga apresenta, esse texto Abhidharma Samuccaya, esse título pode ser traduzido do sânscrito para o português como o Compêndio da Literatura Abhidharma, que é uma literatura anterior à escola Yogacara. É uma literatura que surge mais ou menos nos inícios do budismo Mahayana, quando o Dharma Mahayana está se espalhando pela Índia. Então, há personagens como Vasumitra, Dharmotrata, Goshaka, Buddhadeva, que vão se dedicar a escrever esses tratados filosóficos. São tratados que vão desenvolver ensinamentos que estão nos sutras Mahayana e vão desenvolver agora de uma forma em que vão se aprofundar na terminologia que é apresentada. Vão fazer enumerações e vão desenvolver conceitos. Conceitos que tratam do funcionamento da mente, da percepção, de como a nossa cognição funciona, de como a mente se relaciona com o mundo, como os nossos sentidos se relacionam com o mundo. Então, hoje será um vídeo razoavelmente técnico. Eu vou apresentar as minhas traduções a partir da minha leitura do texto aqui do Abhidharma Samuccaya em inglês, essa edição aqui, que é a edição mais fácil de encontrar e que eu recomendo para quem lê inglês, e também o cotejo que eu fiz com outras fontes, né, pesquisando essa terminologia sânscrita, que também está presente aqui nessa tradução em inglês, o que é muito importante, porque o sânscrito, a terminologia sânscrita, seria como a língua franca do budismo Mahayana. Então, quando a gente quer fazer um estudo mais técnico, mais aprofundado, é importante investigar essa terminologia para a gente entender melhor, né, qual é o conceito que está sendo desenvolvido, até porque a língua portuguesa nem sempre dá conta de traduzir esses termos em sânscrito, porque muitas vezes em português a gente vai ter palavras como mente, consciência, mas em sânscrito tem várias palavras que se referem à mente, consciência, cognição, operações mentais. E em português a gente nem sempre tem tantas opções aqui. Então é isso até que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar os slides aqui. Então, porque se a gente vai falar de fatores mentais, a gente tem que começar a falar exatamente o que é isso que é chamado de mente no budismo Mahayana. Tem um outro vídeo que eu fiz, também introdutório, sobre a questão da mente e da consciência na filosofia budista Mahayana.
E no Abhidharma Samuccaya, então, o Asanga, seguindo essa tradição Abhidharma de enumerar os termos e de explicar os termos, de fazer um compêndio de toda essa literatura, o Asanga ele vai dar definições, né? Essas definições que eu trago aqui não são 100% baseadas nesse texto, são também baseadas em outros estudos. Essas específicas aqui em relação à mente, né? Então, a gente tem esse termo aqui em sânscrito que é chitta. Chitta é o que pode ser entendido como a mente sutil, é o fluxo mental. É o que carrega as sementes kármicas de uma vida para outra. Também é traduzido como mente-coração. Porque não é só a nossa mente pensante. Muitas vezes, em português, quando as pessoas ouvem a palavra mente, elas imaginam as operações lógicas, elas imaginam a razão, os pensamentos, mas a mente está além disso, né? Há também aspectos emocionais, há aspectos também inconscientes. Tudo isso está incluído na mente. E a psicanálise no século, a partir do século XIX, século XX, vai desenvolver bastante essa ideia, né, em diferentes vertentes. O Jung também vai desenvolver bastante isso. Mas o budismo, na filosofia budista, a gente já tem essa ideia, embora, claro, não seja chamado de inconsciente, né, não seja a mesma terminologia, mas a gente também já tem essa ideia de uma mente sutil que carrega como um fluxo sementes que estão lá guardadas, né? Nessa linguagem, nessa terminologia, isso vai ser chamado de semente, que estão esperando para serem ativadas mediante causas e condições, mediante as circunstâncias propícias para a ativação dessas sementes ou tendências kármicas em nós, que são esses condicionamentos que estão em nós e que eles estão para além da nossa mente conceitual racional. Eles operam de uma forma que vão moldando o nosso eu, o nosso senso de identidade, a nossa personalidade, e vão então nos condicionando a realizar, a ter determinados tipos de atitudes frente a diferentes circunstâncias da vida. E tudo isso é cultivado vida após vida. A gente vai reforçando essas tendências nossas, tendências de comportamento, vida após vida. E o samsara é esse processo de aprisionamento, esse círculo, ou ciclo, melhor dizendo, de existência condicionada. Essa existência, então, que é compulsória e compulsiva porque a mente está condicionada a uma maneira de perceber a realidade que é uma maneira distorcida e é uma maneira que causa sofrimento, uma maneira ignorante, uma maneira que se identifica com o nosso senso de eu como se ele fosse uma essência única, separada, inerente, e que identifica nas coisas externas também essências únicas, separadas, como se fossem também essências inerentes, né, da existência inerente, falando em termos de terminologia budista aqui. Então, Chitta é a mente sutil que carrega tudo isso, que está perambulando pelo samsara, que está vida após vida levando essas nossas sementes, esse fluxo mental que carrega as sementes kármicas de uma vida para outra, essa mente-coração. Mas em Chitta também, nessas tendências, há tendências virtuosas, como nós veremos. Há fatores mentais virtuosos. E Chitta também tem uma natureza que é pura. Mas para isso é necessário passar por todo esse processo de transmutação, transformação da mente, de retirar os condicionamentos que advêm de uma visão distorcida. Então, nós temos Chitta, que é essa mente que vai incluir tudo isso aqui, e nós temos, então, Manas, que é a mente pensante, muitas vezes é traduzido como pensamento, é a mente que participa da noção de um eu, às vezes também é traduzido como um órgão mental, e essa mente, então, que é o que a gente geralmente associa no senso comum com a palavra mente, né? A ideia de pensamento, razão, mas é uma mente também que está ligada às emoções, né? Porque esse senso de eu, ele também está sentindo coisas, né? Essa mente, ela não está só pensando destituída do sentimento. O sentimento, a emoção, o pensamento, eles vão andando juntos aqui,
também. Em Chitta, nós temos a possibilidade de alcançar uma intuição superior, mas para isso, essa mente pensante ela tem que estar calma, ela tem que estar tranquila, esses pensamentos têm que estar harmônicos, harmonizados. E nós temos a consciência dual, Vijnana. O nome deste canal aqui é canal Dhinana. Dhinana pode ser traduzido como sabedoria última, como gnosis, no sentido de uma sabedoria não dual, uma sabedoria que conhece a realidade sem filtro, sem o filtro do eu, né, sem o filtro da separatividade. Vijnana já é a consciência que atua com esse filtro do eu, já que nós temos essa mente, manas, que se identifica com a noção de eu, né, nós temos isso na nossa mente, essa faculdade, então Vijnana é essa consciência dual, essa consciência sujeito-objeto, essa consciência, então, que está atrelada ao mesmo tempo com essa mente pensante, mas também que está atrelada com os nossos 5 sentidos. Manas, a mente pensante, ela é considerada um sexto sentido. Então são 6 sentidos que nessa terminologia também vão ser chamados de consciências, de vijnanas. Então, o olfato, o tato, a visão, o paladar, a audição, esses sentidos todos, eles seriam tipos de consciência que se atrelam à nossa mente pensante. E assim a gente vai organizando, né, a nossa vida. A gente vai organizando o nosso modo de existir. Conforme a gente vai percebendo o mundo com os nossos sentidos, a nossa mente pensante ela vai traduzindo isso a partir de uma perspectiva distorcida, claro, né, de uma perspectiva que é ainda ignorante, que nos prende ao samsara porque ela se identifica com esse senso de separatividade. Então, Chitta, em termos gerais, quando a gente fala de fatores mentais, Chitta é o campo da cognição. E nela operam os fatores mentais, né? Então, em Chitta está a mente pensante, em Chitta está essa consciência dual, que são os 6 sentidos, mais a mente pensante, os 5 sentidos, melhor dizendo, mais a mente pensante, que é o sexto sentido, que vai traduzir então essas experiências sensórias para nós. E aí teremos o desejo ou a aversão e daí por diante. Então, Chitta é esse campo que inclui tudo. Eu gosto de traduzir Chitta simplesmente como mente, né? Mas pode traduzir como fluxo mental, contínuo mental. Há diferentes formas de tradução. A tradução mente-coração também, ela é interessante porque ela nos lembra de um aspecto mais sutil e intuitivo que está em Chitta também, que é a possibilidade, inclusive, de nós nos purificarmos no sentido budista, que é no sentido de abandonarmos ou substituirmos os fatores mentais negativos pelos fatores mentais positivos. Então, Chitta também tem esse potencial em si, né, que é algo que está além de Chitta, mas que Chitta pode alcançar porque Chitta. Os fatores mentais, então, eles são 51 fatores, como a Sangha enumera aqui no seu texto, o Abhidharma Samuccaya. No budismo Theravada também há uma literatura Abhidharma, que ela vai ser diferente, e no budismo Theravada, então, se enumeram, se eu não me engano, 52 fatores mentais. Aqui, a Sangha, no contexto Mahayana, enumera 51 fatores mentais. E depois no Tibete, como eu tinha dito antes, uma série de autores, de lamas importantes, geshes, né, filósofos tibetanos da linhagem Kadampa original e Gelugpa vão desenvolver este assunto. Então, os fatores mentais, eles constituem um modo de funcionamento da mente. Chitta é o campo da cognição, né? É o campo, então, que há o pensamento, as emoções, em que os sentidos estão operando, estamos percebendo o mundo. Chitta, então, é cognição também. É o campo da cognição, e nela operam os fatores mentais, que aí é esse outro termo sânscrito aqui, chaita. Os fatores mentais, eles constituem o modo de funcionamento
da mente. Ou a gente pode pensar estados mentais, também há diferentes formas de traduzir aqui. Mas então, esse modo de funcionamento da mente é em contato com o mundo. E quando a gente pensa na consciência dual, nos sentidos, nós podemos falar em 8 sentidos, segundo a filosofia Mahayana da escola Yogacara, apresentada pelo Asanga aqui no Abhidharma Samuccaya. Então, nós temos essa consciência dual, que ela vai designar um sentido, uma consciência específica que conhece determinado objeto. Que é um pouco mais complexo, não é que é só o sentido, né? É a consciência que ela serve como uma base para aprender aquele objeto do sentido. Mas eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque não é o assunto principal hoje, né? E aí, essa apresentação que já está bem técnica, ia ficar ainda mais técnica e ia ser uma digressão. Mas o fato é que aqui nós temos as chamadas 8 consciências, que são atreladas aos sentidos, que é justamente esse modo de funcionamento da nossa mente, em que ela vai aprendendo o mundo, vai se relacionando com o mundo, por meio, o mundo externo, por meio dos 6 sentidos que eu tinha comentado aqui, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato e a mente que pensa. E como eu falei, quando a gente fala em pensamento aqui, não podemos excluir a emoção. Ela vem junto aqui nesse processo. E como eu tinha dito, essa mente que pensa, essa mente pensante, manas, ela se identifica como um eu inerente, ela participa dessa noção de eu inerente. E essa é uma mente que ela está perturbada, é um problema, é como se fosse numa comparação um pouquinho grosseira, é como se o nosso software ele estivesse bugado, porque ele já vem com esse bug. Desde tempos sem início, né? Não houve um pecado original, não houve uma punição na literatura budista. Mas o fato é que quando o cosmos se manifesta e surge a multiplicidade e todo esse mecanismo complexo de surgimento das coisas mediante causas e condições, nesse processo, então, os seres, eles são afligidos por esse senso de separatividade, conforme essa separatividade vai se tornando cada vez mais forte, conforme vai se tornando cada vez mais densa. Mas todos os reinos, de reinos sutilíssimos do samsara, até este reino aqui em que nós estamos, todos eles são afligidos de alguma forma pelo poder de Maya, pelo poder da ignorância, o poder de avidya, que é esse poder de se identificar com a separatividade. Então, se a gente fala em samsara, é porque ainda estamos nesse processo. O que está fora do samsara se libertou deste processo. Essa palavra klishta, ela se refere a um termo com o qual trabalhamos bastante aqui, que é o termo klesha. Então, é uma mente kleshada, uma mente perturbada. Então, essa mente que se identifica como um eu inerente. Essa mente, então, que se percebe como sendo esse eu separado dos demais. E ela vai ser a base, então, para o funcionamento de todo o processo, toda a apreensão do mundo com os nossos sentidos. Então, quando eu olho para algo aqui, quando eu tenho uma luz aqui na minha frente, se eu olho para ela, eu estou olhando com esse senso arraigado em mim, de que eu sou um eu separado, de que isso aqui está bem, de que eu existo dessa forma, que eu acho que eu existo. Quando eu olho para a lâmpada, parece que ela tem uma existência própria, ela parece algo bem concreto, eu não consigo ver os átomos, as moléculas, eu não consigo ver o que está além disso aqui, que parece uma coisa que tem uma existência própria. Eu não consigo ver toda a cadeia de causalidade que faz com que essa lâmpada venha à existência. E isso se refere também ao nosso próprio senso de eu também. Então, é esse poder que advém da ignorância, e essa ignorância que nós temos, que como eu falei, né, outras escolas indianas vão enfatizar muito o termo Maya. O budismo também fala, e a gente, na verdade, até vê essa palavra num outro contexto aqui, nos fatores mentais, como veremos em breve,
Mas quando a gente fala geralmente de confusão, ilusão no budismo, né? E Maya é muito mais do que ilusão na filosofia Vedanta, etc., mas não vem ao caso agora. Mas quando a gente fala dessa questão aqui da, desse senso de separatividade, a gente chama isso de avidya, a ignorância. A ignorância fundamental, que não é uma ignorância meramente intelectual, de não conhecer algo, de não ter aprendido determinado conteúdo, é uma ignorância que reflete um estado cognitivo existencial de engano, de distorção, em que nós justamente não vemos toda a interdependência. Não conseguimos perceber que tudo surge numa inter-relação, numa interexistência, que somos todos parte de uma grande teia da vida, a teia de Indra, ou a rede de Indra, como um sutra Mahayana que eu gosto bastante, o Gandavyuha Sutra, vai explicar. Mas então, essa teia da vida, essa teia da causalidade, em que tudo está interligado, nós não conseguimos perceber isso. Nós nos hiperidentificamos com esse senso de separatividade, com esse senso de eu. Nós achamos que esse eu, então, tem essa aparente concretude, essa aparente inerência que nós sentimos. Não percebemos que ele é vazio de existência inerente, ou vazio de separatividade. Isso é algo que está arraigado de uma forma bem consciente em nós, porque racionalmente, a gente pode entender bastante essas questões das quais a filosofia budista fala, né, até um determinado ponto. A gente pode compreender o vazio racionalmente, a gente pode compreender a questão da interdependência, que é o vazio, né, sempre importante pontuar, quando se fala, como Chandrakirti, um importante filósofo madhyamika, vai dizer, e Tsongkhapa, depois na escola Gelugpa também ressalta, vazio no budismo não é vácuo, vazio do budismo não é nada. Vazio é igual a interdependência. Quando a gente fala que algo é vazio, quer dizer que aquilo não é algo indivisível, que aquilo não é uma essência única, mas que aquilo surge nessa teia da vida, aquilo faz parte dessa teia da vida. Isso tem que ficar muito claro em nós. Mas o fato é que toda essa ignorância, essa hiperidentificação que nós temos com o nosso senso de eu separado, de eu inerente, isso está bem arraigado em nós de uma forma inconsciente. Por isso que a transformação da mente, ela tem que ir até para além somente de um acalmar o fluxo dos pensamentos. Ela tem que envolver uma transformação profunda no âmago. Temos que ativar uma intuição superior. Para isso também tem que ter muita análise, tem que ter um reto pensamento, uma reta compreensão. Então, tem que ter esses dois aqui, né? Um pensamento afinado, a mente ela tem que ser dilapidada como um diamante. Não sei se dilapidada é o termo mais ideal aqui, mas ela tem que ser bem cuidada, como um diamante, né? E para que justamente ela consiga ter um pensamento que é reto e que consiga se aprofundar nessas questões, na reflexão acerca da realidade, e para que agora esse pensamento consiga chegar a uma intuição, né, que está além do próprio pensamento, claro, chegar num silêncio que é a verdadeira compreensão a verdadeira sabedoria intuitiva que compreende o vazio. Mas para chegar até lá, é muito importante a gente compreender o funcionamento da mente, compreender esses fatores mentais e meditar bastante para conseguir transformar esses fatores mentais, estudar, refletir e meditar. Mas eu estou falando tudo isso aqui para mostrar como que essa ignorância não é uma ignorância comum, mundana, é uma ignorância muito profunda que está arraigada em nós e que é algo inconsciente e que é a base então dessa consciência dual e que pode servir também como um sinônimo da mente tita, do fluxo mental, que é esse outro termo aqui que nós temos, que é a Laya Vijnana, que é essa oitava consciência nesse esquema aqui, que é o fluxo mental, é a consciência raiz que carrega as sementes kármicas de uma vida para outra. Lembra que no slide anterior eu tinha falado de Tita, o fluxo mental que carrega as sementes kármicas de uma vida para outra. É a mesma coisa. A Laya Vijnana é um sinônimo de Tita.
é esse fluxo mental, nesse aspecto de é que a Laia Vidinana se usa justamente nesse termo, de uma consciência que é apropriadora de sementes kármicas, porque cada ação em nós, cada pensamento, cada palavra, ela impressa algo na nossa mente, uma determinada tendência. E isso vai ser desenvolvido, isso vai ser levado para a próxima vida, dependendo de como vamos alimentar ou não esta tendência, seja positiva ou negativa em nós. Então, temos esse outro termo aqui, que é um termo importante. Também tenho vídeos no canal sobre isso, sobre essa questão de Alaya Vidinana. Eu vou colocar ao final do vídeo, né, os links de vídeos que têm relação com esse assunto aqui. Mas então temos esse fluxo mental que carrega tudo isso aqui, né, essa consciência raiz que carrega sementes kármicas de uma vida para outra, que também é um sinônimo para a palavra Chitta. A palavra alaya, sem Vidinana, é algo puro, né? É a base da existência na filosofia da escola Yogacara. Porém, com Vidinana, ela fica afligida. Com Vidinana, há um senso de separatividade. Com Vidinana, ela vira uma sensação, não uma sensação, mas um senso, uma identificação de individualidade que vai percorrendo vida após vida. Mas a Laia é justamente a intuição superior que está lá, oculta. Né? A natureza Buda indestrutível, o potencial de iluminação que está encoberto por essa consciência dual aqui. Por isso que eu falei que em Chitta, na mente, há a possibilidade de se libertar do samsara. Não pela mente em si, mas porque o que dá vida à mente é algo que está além da mente. Né? Essa mente, vamos dizer assim, individual, relativamente individual, né, em termos relativos, porque não há individualidade absoluta na filosofia budista. Porém, a gente pode pensar que a Alaya é como a grande mente, a mente universal, e todas as mentes, então, elas só existem devido a essa mente universal. E aí é toda uma questão delas se perceberem que essa existência que elas têm individual, ela é relativa. Como eu falei, ela surge mediante causas e condições. Que o todo é a Laia, que tudo é a Laia, que a Laia é a realidade última, é o ser universal que preenche tudo, é a vida única que preenche tudo, que permite com que a interdependência venha à tona. Mas a dualidade obscurece isso. E Vidinana representa essa dualidade. E aí é a partir desse mecanismo, então, da dualidade que surge isso que a gente chama de Chitta, ou de Alaya Vidinana, os vários termos aqui, né? Mas essa consciência, essa mente que está presa à dualidade, né? Que é um produto da própria multiplicidade ou dualidade. Então, buscar entender os fatores mentais é um jeito de buscarmos entender como que ela funciona, como que essa mente na dualidade funciona, essa mente dual funciona. E como que ela pode ser transformada, então? O que é possível fazer se a gente buscar e tentar entender esse processo? Estudar, refletir, meditar. E entender quais são os fatores negativos em nós, aqueles que não valem a pena serem estimulados, e quais são os fatores positivos, aqueles que valem a pena serem estimulados para que essa mente fique mais harmonizada com o todo, para que ela fique mais harmonizada com a interdependência. E assim vai parar de gerar sofrimento para os outros e, consequentemente, vai gerar menos sofrimento para si também. E aí é todo esse processo, né? Esse processo de cultivar a virtude e buscar a sabedoria. Então, começando aqui por esses 51 fatores mentais, a gente sempre começa nesses esquemas pelos fatores mentais sempre presentes. Se a nossa mente está aqui no mundo, se estamos aqui no mundo, né, como que o processo da cognição funciona? Para que haja cognição, tem que ter contato. Então, sparsha é o primeiro fator mental, é o contato, é o que coloca a mente em contato com o objeto. Né?
com as coisas do mundo, as coisas que lhes são externas. A atenção, manaskara, é o segundo fator, porque a partir desse a mente ela se direciona para aquele objeto, né? Que aí já nem é o objeto real fora dela, mas ela está se relacionando com todo esse processo que ela vai captar algo, né? E aí nessa tela de cinema que é a mente, ela vai ver, vai captar toda uma noção de objeto que, como eu falei, não é o que o objeto realmente é, porque a gente não consegue ver toda a cadeia de causalidade. A gente olha para uma lâmpada e isso se relaciona com a imagem que a gente tem de uma lâmpada na nossa mente, né? A gente desenvolve, projeta algo sobre essa lâmpada e não percebe os átomos, as moléculas, como ela surgiu, de onde ela surgiu, todo o processo de causalidade, de onde que vem essa luz, qual é a natureza dessa luz e tudo mais, né? Mas então a atenção vai direcionar a mente para o objeto. Temos o contato, a atenção, e aí temos a sensação vedana, que nessa relação com o objeto, ela vai experimentar ou prazer, ou dor, ou neutralidade também, né? Pode ser algo que não foi bom nem ruim, né? Não causou bem-estar, mas também não causou dor. E lembrando sempre que, em termos budistas, o que causa prazer nem sempre é bom. Muitas vezes o que nos causa prazer é algo que vai nos trazer sofrimento também, porque a nossa mente ela não está com um discernimento muito bom enquanto ela está no samsara. Então a gente acaba ficando nesse modo de confusão, achando que as coisas que nos trazem bem-estar realmente vão nos trazer um bem-estar real, ou se é apenas uma confusão, uma ilusão que vai acabar nos trazendo sofrimento depois. Então, da sensação vem essas sensações de prazer, dor ou uma sensação indiferente, neutra. E aí temos a percepção, que reconhece e identifica as características do objeto. Então, por meio da percepção vem essa sensação, e aí com a percepção a gente vai começar a reconhecer e identificar características deste objeto que está me causando uma determinada sensação. Eu tive contato, isso chamou a minha atenção, isso gerou uma sensação em mim, e agora eu estou reconhecendo aquilo, no sentido de que eu estou identificando aquilo. E estou atribuindo características àquilo, ou reconhecendo características daquilo. E disso vem a direcionalidade da mente, chetana, direcionalidade, volição, intenção, há diferentes traduções. Mas é no sentido de que, a partir disso, a mente, esse fator mental, ele coordena e impulsiona a mente. Ele direciona a atividade mental. Então, isso vai ter muita relação com as próprias sementes que nós vamos cultivar no nosso fluxo mental, no sentido de que quais são as ações que nós teremos. Porque o karma, ação, karma, significação, ele começa com a intenção, é o karma mental, são as ações de mente. A partir, então, do contato, a minha atenção é chamada, eu tenho uma sensação. Dessa sensação, eu identifico algo ali, eu tenho uma percepção. E a partir disso, eu condiciono a minha mente, eu gero uma intenção, a minha mente vai numa determinada direção, de talvez querer repetir aquela experiência, de talvez não gostar daquela experiência e querer, então, se afastar dela. Então, a direcionalidade ela vai muito nesse sentido, né? Se nós direcionaremos as nossas intenções, a nossa volição, se ela vai se voltar para ações virtuosas, para ações negativas, danosas, ou para ações neutras, né? Dependendo do que é, daquilo com o qual eu estou tendo contato. Então, continuando aqui para o próximo slide, esses fatores sempre presentes, só retornando aqui brevemente, eles são chamados de sempre presentes porque todo ato de cognição, toda cognição, né, sempre que Tita está funcionando no nosso mundo, a nossa mente funcionando no mundo,
ele vai estar presente, né? Sempre estamos em contato, sempre a nossa atenção sempre está indo para alguma direção, ou até para várias direções. Sempre estamos tendo sensações e percepções e intenções, né? A nossa mente está se direcionando, ela está se colorindo. Também, eu já vi traduções, eu tinha mencionado, tem aquele outro vídeo com a professora Jane Dúlios, de anos atrás, aqui no canal, em que ela trabalha com a terminologia tibetana dos fatores mentais, e ela gosta de traduzir tibetana como tom vibratório. Então, que também é muito essa ideia, né? Essa intenção, essa volição, que me dá uma ideia muito de um colorido da mente, né? A mente vai se colorindo com essa percepção e ela vai numa determinada direção, né? Ela vai se envolvendo com aquilo. Então, são fatores que sempre vão estar presentes aqui, enquanto a nossa mente estiver funcionando. Mas nós temos também os chamados fatores determinantes do objeto, que esses fatores eles não são sempre presentes. E esses fatores eles têm em sânscrito uma terminologia bem interessante, na verdade, que em tibetano às vezes pode confundir as pessoas, né? Mas quando a gente tem familiaridade com essa terminologia sânscrita, vai ficando mais claro o que, que são esses fatores aqui. Então, nós temos a aspiração, né? A aspiração, ela não é uma coisa, ela é diferente dessa intenção e dessa volição, porque a intenção e a volição, ela está vindo muito num processo desses fatores aqui sempre presentes, que a gente não faz muito esforço, na verdade, né? Nós já estamos condicionados. Então, não necessariamente haverá muito esforço para irmos uma direção ou outra. Às vezes, as intenções elas surgem na inércia, né? Essa direcionalidade ela vai surgir muito na inércia da mente que está presa no samsara, né? Que está afligida por fatores mentais negativos, etc. Já a aspiração, ela é algo, é um interesse mais forte, né? Então, a aspiração é quando algo desperta um interesse e uma motivação para alcançar o objetivo. E não é sempre que a gente vai ter uma aspiração, não é em contato com qualquer coisa que a gente tem uma aspiração. Ao contrário aqui dessa volição, dessa direcionalidade, dessa intenção, como também é traduzido, né, que não tem essa mesma força da aspiração, porque a aspiração realmente ela é um interesse mais forte que surge. E aqui, isso aqui é um caminho que a gente vê, né? Nesse sentido aqui, esses fatores determinantes do objeto, eles surgem da sua forma pura quando a mente está se voltando para o caminho espiritual, quando ela está se voltando para o Dharma. Então, é quando há um interesse, uma motivação para alcançar uma meta elevada. E aí nós temos, isso leva para a convicção, que é essa outra palavra, adimoksha. E essa palavra moksha é aquela mesma palavra da libertação. É claro que aqui não é libertação, né, mas é uma convicção que pode conduzir para isso, se a mente completar aqui todo esse processo. Então, é aquilo que aceita firmemente o objeto e elimina a hesitação. Então, aquela mente, então, que ela aceita o que, que é aquilo que ela busca, né? Ela tem certeza daquilo, ela tem uma convicção, ela se envolve de tal forma que ela não tem mais dúvida. E não tendo mais dúvida, ela não tem, obviamente, hesitação. Então, essa convicção, ela leva a mente para a contínua lembrança. Ela mantém continuamente aquele objeto virtuoso presente na mente. Aqui, objeto, a gente pode entender, é claro, em termos de prática do Dharma, os ensinamentos, algo elevado, pensamentos, aspirações, como temos a palavra aqui, elevadas. Então, há uma contínua lembrança do Dharma, há uma contínua lembrança dos ensinamentos. A mente ela não se desvia aqui, porque tem uma aspiração, tem a convicção e tem essa contínua lembrança, né? Essa palavra smriti, que aparece bastante. E isso leva para uma unidirecionalidade, né? E isso é alcançado por meio da prática meditativa, o samadhi, que é uma palavra difícil de traduzir, né? E há diferentes níveis de samadhi na literatura budista e em outras literaturas indianas também. Mas então,
O samadhi é aquilo que unifica a mente num único objeto. É quando aquela mente ela contempla uma reta contemplação daquele objeto e torna aquilo que ela contempla. Não como algo que está numa inércia, né? Mas é ativamente por meio da prática da meditação. Contemplando algo que é virtuoso, ela alcança uma estabilização. E alcançando essa estabilização, ela agora está nesse estado que é um estado de tranquilidade, é um estado de serenidade meditativa, é um estado de uma plena atenção, né? O samadhi, na literatura budista, ele é muito relacionado à meditação da estabilização mental shamatha. Em outras literaturas indianas, como nos Yoga Sutras do Patanjali, o samadhi vai ser relacionado também ao que seria o estado último da, da iluminação, né, o Dharma Mega Samadhi. Mas esse samadhi aqui, no contexto budista, como a gente vê nos textos Mahayana, ele se refere muito a essa unidirecionalidade da mente, em que ela não está mais se desviando do foco, porque ela é amparada pela aspiração, pela convicção, pela contínua lembrança, e é como um elefante selvagem que agora foi domado. Então, ela se torna um campo para a sabedoria. Ela dá a base para o surgimento da sabedoria, que é prajna, que é um reto discernimento acerca da natureza do objeto. Então, a partir daí, aquela mente que está nessa contemplação do objeto de meditação, ela agora compreende a natureza última daquele objeto. Né? Prajna é sabedoria que compreende o vazio, ou seja, a sabedoria que compreende a interdependência. Prajna, no seu estado mais elevado, é uma sabedoria intuitiva. Né? É a intuição, é a luz Bodhi que ilumina a mente. Mas Prajna tem níveis também. Né? No budismo, em geral, todos esses termos, eles sempre vão ter diferentes níveis aqui. Por isso que é importante o cuidado com essa terminologia e com as traduções também. Mas Prajna, no seu ponto mais inicial, digamos assim, é um reto discernimento, é um discernimento adequado, é um discernimento claro acerca da natureza daquele objeto. Então, começa como uma meditação analítica, com essa mente que está tranquila, aí vai para Vipassana ou Vipassana. Não confundir com o Vipassana, que é do Theravada e é outra coisa. Mas o Vipassana, na literatura Mahayana, é a meditação analítica, é a meditação, então, que busca uma reflexão mais profunda, agora com a mente nesse estado de absorção, com a mente que está estável, plenamente estável. Então, se busca essa reflexão mais profunda até que se chegue numa intuição, num insight profundo. Há um alinhamento aqui da mente lógico-racional, da mente pensante, né, de Manas, como nós vimos aqui, com a sabedoria, com a intuição. Então, esses são fatores determinantes do objeto, porque esses fatores eles só são ativados quando realmente a pessoa está buscando a via meditativa, contemplativa, a via do yogi, em termos budistas, né, que é essa via da contemplação. Não é à toa que essa escola se chama Escola Yogacara, Escola da Prática do Yoga. Então, isso se refere a que busca pelo viver o Dharma, praticar o Dharma, e o que inclui, claro, meditação, que precisa de tudo isso aqui. Mas isso também não é só durante a prática da meditação. Mesmo quando não se está praticando a meditação, é buscar cultivar esses fatores aqui. Mas eles são determinantes do objeto porque é isso. A mente ela tem que se voltar para um objeto virtuoso, que é o Dharma, os vários assuntos relacionados, preceitos do Dharma, para que isso realmente entre em ação, digamos assim, né? Para que isso realmente ser cultivado, para que esses fatores realmente possam ser devidamente trabalhados. Porque o problema, como estamos no samsara, como a nossa mente ela está perturbada pela ignorância, pelo apego, pela aversão, pelo senso de eu, como nós temos uma noção distorcida de realidade que a mente projeta sobre as coisas, sobre o mundo,
sobre os outros, sobre o nosso eu. Esses fatores aqui, eles funcionam de uma forma disfuncional em nós, né? Requer-se muita prática para que esses fatores realmente sejam devidamente ativados na nossa mente. Mas é interessante porque a gente vê que o potencial está ali. Então, a nossa aspiração na nossa mente comum é uma aspiração que é um pouco quebrada, não é uma aspiração muito forte. Ela é uma aspiração que está buscando, se motivando para alcançar algo, mas sem muita clareza. A nossa convicção, ela também é uma convicção que ela ainda não conseguiu vencer totalmente a hesitação. Então a hesitação ela continua lá. E muitas vezes ela a nossa convicção ou distorce a nossa convicção, né? A gente acaba tendo convicção em coisas que termos convicção nelas, né? Então, a convicção acaba ficando distorcida, a aspiração também ela pode ficar distorcida. E a gente vai aspirar coisas que também não são salutares, não são saudáveis para nós, do ponto de vista da prática espiritual. A nossa contínua lembrança também, ela é fraca. Em geral, a gente não tem contínua lembrança do Dharma, do que é elevado, continuamente, né? Isso requer muita prática, requer meditação, requer dedicação, requer toda uma postura de vida, um modo de vida que seja condizente com esses ensinamentos. Então, geralmente, a gente tem momentos de contínua lembrança, de uma lembrança que vem, e depois a mente se distrai, né? Ela perde o foco no que é mais importante e acaba se focando, se deixando levar, né? Se focando nas perturbações mentais, se focando nos nossos estados perturbados e cometendo, realizando ações perturbadas, se deixando levar por não ter uma contínua lembrança muito forte, porque muitas vezes o que domina a mente são as perturbações. Não é difícil esquecer as perturbações. Agora, lembrar a todo momento das virtudes, isso é mais difícil. Lembrar a todo momento do Dharma, isso é mais difícil. Mas para nossa mente no samsara, que está perturbada, dominada por uma série de fatores mentais negativos que nós veremos aqui, é muito fácil para ela se deixar levar e ter uma contínua lembrança distorcida, né? Uma contínua lembrança que vai ser memória só de coisas ruins, só de mágoas, de ressentimentos, só de desejos infrutíferos e daí por diante. E aí não tem como alcançar o samadhi, não tem como alcançar o samadhi real, não tem como alcançar essa unidirecionalidade da mente porque ela está perturbada, ela está instável. Então, o foco acaba sendo jogado nesses estados perturbados, nos fatores mentais negativos que nós veremos. E a mente acaba se dominando por esses fatores. Né? É como se diz quando a pessoa, às vezes, tem um ataque de raiva, e aí parece que ela esqueceu de tudo mais, né? Aquilo a dominou de tal forma. É uma unidirecionalidade distorcida, obviamente, nem dá para chamar isso de samadhi. Mas vejam então como que para a mente no samsara é muito mais fácil realmente ela se deixar levar pela inércia das perturbações que já estão em nós, que já estão pululando em nós. Como eu disse antes, esses fatores mentais determinantes do objeto, eles precisam de uma vontade, precisam de uma energia, de um entusiasmo, para que a gente consiga realmente direcionar a nossa mente para conseguir ativar esses fatores que estão na nossa mente, né, que são o potencial da nossa mente, mas que em geral a gente não leva a nossa energia mental nesse sentido. E a sabedoria então nem se fala, né? O nosso discernimento em geral ele é um discernimento fraco, se estamos às vezes com emoções bloqueando o nosso discernimento, ele praticamente não consegue nos guiar, né? A nossa intuição ela vai ficando fraca também. Então, e vai ficando poluída. Então a pessoa acha que teve uma boa intuição, mas não foi uma boa intuição. Era a emoção lá que estava controlando ela. Foi algo mais instintivo do que intuitivo. E faltou um reto discernimento, porque a mente está totalmente agitada, a mente está totalmente dominada por fatores negativos. Por isso que, novamente, né, é sempre importante reiterar aqui,
Esses fatores determinantes do objeto, eles têm que ser ativados de uma forma com energia, né? De uma forma, então, que seja amparado pelos fatores positivos que nós veremos aqui, para que, de fato, esses fatores aqui, eles podem ficar cada vez mais presentes na nossa mente, para que a aspiração elevada, a convicção em relação ao Dharma, a contínua lembrança do Dharma, a unidirecionalidade da mente, né, para que a busca pela estabilização da mente, pelo Samadhi, e para que o reto discernimento, para que a sabedoria, para que eles possam de fato surgir na nossa mente. É necessário um esforço ativo. Senão, tudo isso aqui vai ser experimentado de uma forma disfuncional pela nossa mente. Aí a gente vai aspirar ao que não vale a pena ser aspirado, a coisas que são antagônicas ao caminho espiritual, à busca do Dharma, a coisas não virtuosas. E aí a convicção também, né? Vai ser aquela convicção voltada para coisas que também não são virtuosas, coisas que geram karma negativo, que geram ações negativas, pensamentos negativos e aí por diante. E o mesmo vai valer aqui para o restante, né? A memória não vai ter contínua lembrança pura do Dharma, contínua lembrança das virtudes, contínua lembrança do que é elevado, do que é espiritual. Apenas contínua lembrança de perturbações na nossa mente, né? A mente totalmente dominada por elas, obcecada por aquilo, né? Tomada, dominada por aquilo, possuída por aquilo. E aí é uma unidirecionalidade distorcida que não é o samadhi e não vai ter sabedoria também, né? O discernimento fica fraco. Por isso é necessário cultivar para que a gente consiga ter esses fatores determinantes do objeto operando de uma forma adequada, para que eles fiquem cada vez mais fortes em nós, e a meditação, então, ela possa cada vez mais também nos ajudar na busca espiritual, é necessário buscarmos cultivar os fatores mentais positivos, que eles sempre vão aparecer aqui nessa lista, né, que eles estão vinculados com esses aqui, e ao mesmo tempo também eles são importantes para que esses aqui possam de fato operar de uma forma funcional. Então temos a confiança, a fé, né? Eu tinha falado da convicção antes. São ideias até um pouco parecidas, né? A gente vê aqui a convicção é aquilo que aceita firmemente, que é zero hesitação. A fé aqui é uma confiança, né, que é necessária para que se chegue a essa convicção. Então temos esse termo sânscrito, shraddha. Muita gente não gosta da palavra fé, né, porque ela pode dar a ideia de crendice, de superstição, de crença, e não numa confiança real, uma confiança que é uma confiança interna. Né? É uma confiança no Dharma, mas também uma confiança na capacidade de praticar, de buscar. Então, esse fator mental positivo é o que inspira a confiança no Dharma, no caminho, nas suas qualidades. Depois temos o bom senso, hiri, que muitas vezes é traduzido como vergonha, senso de vergonha, que eu acho que também não é uma tradução muito boa no nosso contexto, porque pode dar ideias erradas. Mas então eu prefiro traduzir como bom senso, que é aquilo que nos faz evitar ações negativas, né? Por integridade, por autorrespeito, né? A pessoa se dá o respeito, ela busca ter esse tipo de integridade, então ela vai evitar se envolver com ações negativas, vai tentar se envolver, evitar se envolver com ações que causam danos. A consideração pelos outros é o 13º fator mental positivo aqui, que é evita ações negativas por respeito aos demais. Então, você ter esse tipo de consideração, né? Você evitar fazer algo que é inadequado, falar algo num tom inadequado, agir de formas inadequadas, se colocando no lugar daquela pessoa. Então, por respeito ao outro. O não apego, né? A liberdade em relação ao desejo possessivo. Entender que nada realmente nos pertence nesse mundo. Tem um Sutra Mahayana que fala disso, né? Eu acho que é o Sutra sobre as questões de Subahu Paripricha Sutra, que ele diz: o outro não nos pertence.
Então, não cairmos num desejo possessivo em relação a querer controlar o outro e querer ter as coisas de uma forma que seja conducente para causar danos, de uma forma que vá fazer o outro sofrer, vai fazer os outros sofrerem e vai causar, obviamente, sofrimento a nós também, que nos causa sofrimento. Porque o apego, como nós veremos também, nos fatores mentais negativos, né, ele é algo que fixa, a mente fica obcecada, fica fixada naquilo. Isso é uma fonte de sofrimento. Então, o não apego à liberdade em relação ao desejo possessivo, em relação às coisas ou em relação a querer ter controle sobre tudo, sobre todos, né? Ser uma pessoa controladora que acha que só do jeito dela que as coisas funcionam. A não aversão. Então, o não apego e a não aversão, a dvesha, né? Esses dois sempre andam muito juntos, apego e aversão, que é a ausência de hostilidade. É uma ausência de hostilidade em relação aos outros. É, quando a gente vê essa palavra aversão, né, no sentido de ser uma aversão negativa, porque a palavra aversão em português, né, eu posso dizer que eu tenho aversão a coisas que me fazem mal, uma alergia, sei lá. Muitas vezes ela até pode ser meio neutra, mas aqui na terminologia do sânscrito significa uma ausência de hostilidade. E é uma ausência de hostilidade porque é uma benevolente, porque eu tenho uma disposição benevolente em relação aos demais, né? Eu não encaro o mundo com hostilidade. Eu não estou naquela postura eu contra o mundo, que seria uma postura antagônica ao caminho espiritual. É uma postura antagônica ao Mahayana. Então, essa ausência de hostilidade aqui. A ausência de confusão, a moha, né, que é clareza acerca da natureza dos fenômenos, clareza acerca do que é o eu, do que são os fenômenos. Fenômeno é um termo técnico, né, na literatura budista, é uma tradução da palavra dharma, que aí é dharma num outro sentido, não é dharma no sentido de ensinamento de caminho espiritual, como nós vemos no budismo, nem dharma no sentido de lei, dever, como vemos em outras escolas indianas, né, em vertentes do hinduísmo, e também não é dharma no sentido de sustentação, que também é uma tradução possível, né, mas é um sentido de fenômeno, é um sentido dessa relação sujeito-objeto, a mente, tudo isso aqui que a gente está vendo, dos fatores mentais, do contato, da sensação, da percepção, a mente, ao mesmo tempo que ela está se relacionando com as coisas externas, ela está vivendo um mundo interno aqui, né? A relação que a gente tem com os objetos, como eu falei, é como a mente vai aprendendo as coisas, e é uma tela de cinema, então, que está criando cenas. E então o fenômeno é isso, essa relação com as coisas do mundo na nossa mente, né? Por isso que essa literatura Abhidharma, ela é chamada também de fenomenologia, em termos de filosofia acadêmica. Então, como entender esse processo, entender que esses fenômenos, eles são vazios de existência inerente, né? Que tudo se deve a um mecanismo da mente que está ignorante, que vê as coisas de forma distorcida e que não percebe toda a cadeia de causalidade. Então, essa ausência de confusão é uma clareza acerca de tudo isso, né? A pessoa não se enganar, não se deixar levar pelas projeções mentais. Essa palavra sem esse A, morra, ela significa confusão, e ela aparece na literatura budista mahayana como um sinônimo, um termo muito próximo do termo ignorância, do qual eu já tinha falado, né? Avidya, que veremos aqui, quando chegarmos nos fatores mentais negativos. A reta energia, virya, é um empenho alegre, perseverante na prática do bem, na prática da virtude. Então, virya é esse empenho, é esse entusiasmo, uma energia entusiástica. Eu gosto da tradução reta energia. É uma tradução que eu vi muitos anos atrás, né, quando estava começando a estudar o Dharma, e tem um livro do professor Alberto Brum, A Libertação do Sofrimento no Budismo Gelugpa. E nesse livro ele traduz virya como reta energia. E a gente vê outras traduções também, que às vezes uma tem só a palavra energia, às vezes a palavra entusiasmo,
E eu gosto muito da palavra reta energia, porque é justamente essa ideia de uma energia que ela não se desperdiça, ela não se desvia do caminho, da senda reta, ela não se desvia da ética. Então, ela não se desvia de uma rota, digamos assim, né, de um caminho virtuoso. Então, esse empenho alegre e perseverante, né? Virya tem uma alegria aqui. Muitas vezes se traduz como esforço, disciplina. A gente tem que relacionar com isso também, né? Porque para que essa energia seja reta, isso exige disciplina e exige esforço nosso, né? Já que estamos no samsara, acometidos por uma série de perturbações, é claro que é necessário esforço. Mas esse esforço, ele tem que vir desse entusiasmo, né? Ele tem que vir dessa alegria que não é euforia e não é empolgação exagerada, mas é esse empenho, é um entusiasmo sutil, intuitivo, que nos impulsiona, que nos dá esperança e que faz então com que é um combustível, né? Essa vitalidade para praticar o bem, para praticar a virtude, para praticar o Dharma. E é uma das paramitas, né? Para quem vem acompanhando os estudos do canal já há alguns anos, e que nós estamos estudando aqui bastante, as 6 paramitas ou 10 paramitas, né? E as perfeições, as virtudes, Virya, já vimos Prajna, a sabedoria, anteriormente, que também é uma paramita. Então, ele está aqui também, Virya, como um fator mental positivo e muito importante. A flexibilidade, né, que é uma maleabilidade física e mental para a prática, que é no sentido de que o corpo está. A gente consegue manter o corpo saudável, né, uma respiração adequada, a saúde do corpo está saudável, é importante esse cuidado com a saúde para não atrapalhar a nossa mente. E ao mesmo tempo a mente também ela tem uma flexibilidade aqui. Ela tem uma flexibilidade no sentido de que ela entende as nuances, né? Ela está receptiva para a intuição, ao mesmo tempo em que ela tem um bom discernimento e que ela entende as nuances dos ensinamentos. Isso é muito importante quando a gente estuda esses assuntos, quando a gente estuda o Dharma, quando a gente vai estudar qualquer tradição espiritual. Ter esse tipo de flexibilidade, né, dessa mente que consegue conectar os pontos quando vai se aprofundando nos estudos. E dessa mente, então, que não é aquela mente que cai num fanatismo, que vai levar tudo para o literal, que vai cair num fundamentalismo, que vai ficar embotada numa visão fanática. Não, ela tem flexibilidade aqui. A vigilância, que também vemos bastante nos textos budistas Mahayana, quando a gente fala sobre meditação, né? A importância do cultivo da vigilância na mente. A vigilância ela vem muito junto da contínua lembrança, que nós já vimos aqui também. Então, é o estar vigilante, é o que protege a mente da negligência e preserva a virtude. Quando a gente vê uma provocação da nossa própria mente vindo, a gente observa aquilo e dá uma segurada, e não permite que aquilo nos tome conta. A vigilância ela precisa do discernimento, ela precisa da contínua lembrança. Todas essas virtudes aqui, elas são interligadas, ela precisa de uma reta energia e daí por diante, né? Esses fatores, eles não operam separadamente aqui. Todos eles vão precisar do apoio um do outro, digamos assim. Então, a vigilância, ela é muito importante, né? Ser de vigilantes, estar com a mente clara nesse ponto, né? Com uma vigilância mental, quando a gente começa a perceber que determinados pensamentos, emoções não muito salutares, não muito saudáveis estão tomando conta de nós, é hora da gente parar e avaliar exatamente o que está acontecendo e não permitir que aquilo nos domine, né? Porque essa é a grande questão também da vigilância, que é aquela velha história, né? De nós não nos hiperidentificarmos com o nosso pensamento, nem com as nossas emoções. Nós não somos nossos pensamentos, nem as nossas emoções. A equanimidade, também muito importante para toda a literatura budista, Theravada, Mahayana, Upeksha, a equanimidade, que é o manter o equilíbrio e a imparcialidade diante das experiências, né? As nossas experiências, em geral, elas não são imparciais porque nós temos esse filtro da ignorância, o filtro do eu junto com os outros fatores mentais negativos. O eu que eu falo aqui
esse senso distorcido de eu, né? Esse senso ignorante que acha que o nosso eu é a medida de todas as coisas, que atribui erroneamente uma existência totalmente separada para o nosso eu. Então, junta isso com apego, aversão, tudo com qual esse eu se identifica, né, o eu e o meu, então não tem como ter equanimidade, porque o filtro do eu está ali, tolhindo a nossa reta percepção. Então por isso que é importante buscar a meditação, buscar acalmar, silenciar a mente, até para reduzir o poder desse filtro e cultivar o discernimento, a sabedoria. Porque a equanimidade ela é isso, ela é manter esse equilíbrio, essa imparcialidade diante das experiências, né? E isso é importante principalmente no caminho budista, para que o cultivo da mente altruísta, bodhicitta, para que ele de fato ocorra, para que bodhicitta realmente surja, porque sem isso não tem como ter altruísmo, não tem como ter compaixão, né? Sem equanimidade. Porque senão eu estou catalogando os seres, né? Aquele é uma fonte, aquele me causa aversão, hostilidade, aquele me causa apego, eu quero controlá-lo, aquele me causa tal e tal coisa, e sempre no que o outro vai me causar, no rótulo que eu imponho sobre o outro. Então, não há uma equanimidade real, e sem equanimidade real não pode haver a compaixão real também. Não pode haver bodhicitta, a mente altruísta, porque eu ainda não estou tendo uma ótica imparcial. Então, a equanimidade ela é sempre muito importante, e também, claro, a não violência, a ahimsa, que é uma ideia que vem do jainismo, né, muito enfatizada e que inclui não só não violência em relação a outros seres humanos, mas em relação a todos os seres, né, a preservação da vida, a valorização da vida. A gente pode entender a ahimsa nesse sentido como uma valorização da vida. Então, evitar causar danos, matar animais, né, não comer, não se alimentar de animais. Então, uma dieta, uma alimentação vegetariana, se possível vegana, e o cuidado com a natureza e o cuidado com as outras pessoas, né? Ter uma disposição que não seja hostil, né? Que não busque retaliar. Então, isso é a não violência. Evita causar o sofrimento e cultiva a compaixão. E agora, então, nós vamos para os fatores mentais negativos nessa enumeração aqui do Abhidharma Samuccaya de Asanga. Então, nós vimos aqui, né, como são listados 21 fatores positivos aqui. Na verdade, são menos, são 11 fatores positivos, desculpe, né? Temos esses 11 fatores positivos, temos os fatores determinantes do objeto, que para funcionarem de forma adequada, funcional, pura, precisam desses fatores positivos sendo bem cultivados na nossa mente. Essas virtudes sendo praticadas, colocadas em prática. E temos, então, o grande problema, que são os fatores mentais negativos, né? Que aí já se referem ao nosso aprisionamento ao samsara, né, ao nosso condicionamento. E a gente começa pelas perturbações raiz, que são essas 6 perturbações aqui. Né? Temos essa palavra klesha, e eu traduzo klesha por perturbação. A gente também pode ver outras traduções, como mácula, como aflição, e daí por diante. Mula é raiz, então perturbações raiz, mula klesha. Temos essas perturbações. Geralmente se começa pela ignorância, né? Aqui, conforme ele vai listando, ele não coloca a ignorância em primeiro, mas a gente pode pensar que a ignorância é a chave de tudo aqui. É o coração de todas aqui. O coração aqui no mau sentido, né? Mas ela é o primeiro elo de todas elas aqui. Mas aqui ele começa falando do apego, né? Então, a fixação desejosa aos objetos e experiências, né? Essa fixação a objetos, a experiências, que faz com que a pessoa busque aquilo, se volte somente daquilo, vire prisioneira daquilo, né? Fique obcecada por aquilo. E aqui no sentido de aflição, né? No sentido de perturbação. Então aqui não está falando de, sei lá, situações em que a palavra apego em português, de alguma forma positiva ou virtuosa, se é que tem como, né? Mas aqui é nesse sentido realmente você se fixa, se apega, busca coisas, experiências, situações
que vão apenas reforçar o aprisionamento ao samsara, que vão apenas servir para reforçar o apego às experiências dos sentidos e reforçar o senso de separatividade de eu separado. Então, o apego, depois temos a raiva. Muitas vezes a gente vê a aversão, né? A gente até viu a não aversão, e nas listas muitas vezes a gente vê aversão, outras vezes a gente vê raiva, porque essa ideia de hostilidade aqui. Então, a raiva, que é o que aparece com essa palavra pratiga em sânscrito, então é uma rejeição hostil diante de pessoas, objetos ou situações. Uma ideia muito próxima da ideia de aversão, né? Essa hostilidade, quando há uma rejeição hostil de pessoas, objetos ou situações, né? Então, é algo que pode induzir e induz a ações destrutivas, sejam ações de fala, né? Sejam ações de corpo, que seriam a violência física, daí para coisas graves, seja a violência ou abuso verbal e daí por diante, né? Ou mesmo pensamentos, intenções maléficas também, né? Desejar que o outro sofra. Então temos a raiva, depois temos o orgulho, que é essa superestimação de si mesmo em relação aos outros, né? A pessoa que ela se vê como um grande rei, né? Como o, o governante ou como o protagonista, né? E todo o resto do mundo são só coadjuvantes naquela história. Então, e essas perturbações aqui todo mundo tem, na verdade, né? Em algum nível ou outro, dependendo da personalidade, às vezes em alguns momentos da vida, uma pode ficar mais visível para o olhar do outro do que de outra pessoa. Mas não adianta a gente ficar apontando, tal pessoa é assim, porque elas estão em nós também. Nós todos temos momentos em que somos dominados por essas perturbações, que elas vêm de uma forma mais forte ou mais sutil. Então, o orgulho é essa superestimação de si mesmo, né? Esse eu que se infla em relação aos demais. Esse eu que se olha no espelho e se ama. Aí temos a ignorância, né? Que é o não compreender corretamente a realidade, a vidya, que é muito mais do que talvez essa linha de conta de explicar, né? Que eu até também já falei aqui hoje sobre isso. A gente sempre fala de avidya, porque ela é essa não compreensão correta, ela é essa não compreensão reta, essa distorção da realidade, mas é justamente ela que faz surgir em nós esse senso de eu separado, esse senso de eu inerente, e esse senso também que se projeta para as coisas, né? Que aí tudo parece ter uma essência separada. E aí nós experienciamos a realidade dessa forma bem dura, né? Em que é tudo separado, é tudo difícil, tudo está sempre em conflito. Eu versus outros, né? Tudo é uma luta de cada um por si, buscando realizar os seus próprios desejos. Então, isso obviamente gera sofrimento. Não é à toa que a primeira nobre verdade que o Buda proclamou é dukkha, o sofrimento. E a causa do sofrimento, a segunda nobre verdade, é justamente essa ignorância. Esse senso de eu, esse senso errôneo em relação ao que a gente chama de eu. Então, essa é a segunda nobre verdade, né? Mas ela pode cessar. E há um caminho que leva para a cessação, que são a terceira e a quarta nobre verdade, que é justamente cultivar os fatores mentais positivos, cultivar as virtudes, né, que vão muito além dessa lista. A gente pode relacionar várias outras virtudes aqui, tem as paramitas, né, que também sintetizam o caminho, as 6 perfeições, ou 10 perfeições, e daí por diante. Mas é cultivar as virtudes e buscar cultivar a sabedoria, o discernimento, e entender que esse eu é vazio de existência inerente. Buscar entender a interdependência. E entendendo que há uma natureza Buda presente em todos os seres. Então, uma natureza iluminada presente em todos os seres, né? Uma vida única que permeia tudo. Então, temos a ignorância e temos a dúvida. A dúvida é a hesitação. É a hesitação que impede o progresso no caminho. A gente tinha visto anteriormente aqui, né, nos fatores mentais positivos, nós vimos a confiança, a fé.
né, que é essa confiança no caminho e que ela é necessária para que haja convicção. Então, a dúvida, ela tolhe tudo isso, porque a dúvida aqui não é aquela dúvida saudável, né? O caminho budista sempre vai incentivar que as pessoas questionem. Não é um caminho para seita, né? Se você está num grupo que você não pode questionar, refletir por conta própria, perguntar, você não está numa sanga, você está numa seita. Você tem que refletir, tem que estudar, para ver se aquilo faz sentido para você. Porém, essa dúvida aqui, ela é uma dúvida, mas é uma dúvida perniciosa, né? Porque é no sentido dessa hesitação, que a pessoa, ela até acredita no caminho, mas ela não consegue seguir em frente. Ou ela se pergunta, ela acredita, mas ela se pergunta se é possível, e aí já nem é mais aquele questionar no sentido de buscar entender. É mais de realmente não saber se ou ela dá conta disso, ou se vale a pena, ou se ela consegue, se nas circunstâncias em que ela se encontra, ela vai conseguir avançar na prática, vai conseguir viver a vida, uma vida realmente dármica, né, uma vida budista, um modo de vida budista, um modo de vida mahayana. Então a dúvida ela pode se manifestar de várias formas, esse tipo de hesitação. É uma dúvida aflitiva aqui, né, e que vai fazendo com que a energia da pessoa, a víria, a energia da pessoa vai embora. Então ela vai esmorecendo, ela vai se deprimindo, ela vai caindo em melancolia e daí por diante. Então é algo muito perigoso também, né? Pode levar para uma letargia, etc. Então é essa hesitação que impede o progresso no caminho. E aí temos também as visões errôneas, né? Que é a última dessas 6 perturbações raízes aqui, que são essas concepções errôneas que distorcem a realidade. Então, são concepções que vão reforçar a ignorância. São concepções que vão reforçar o senso de separatividade. Na literatura tibetana, dos tratados Lamrim e dos textos Lojong, que nós já vimos, estamos vendo a todo momento aqui nos nossos estudos, visões errôneas elas são associadas também a visões que são antagônicas a princípios e preceitos básicos do Dharma. Então, Tsongkhapa, no seu Lam Rinpoche, ele vai catalogar como visões errôneas negar o karma, achar que a lei do karma não existe, negar o renascimento, né, achar que só temos esta vida, que nós não teremos próximos nascimentos, duvidar dos Budas, né, achar que talvez não tenha havido Budas, ou que o Buda foi só um filósofo normal, no sentido dos filósofos normais, modernos, mundanos, né, e não alcançou aquele estado que realmente alcançou, que aquilo tudo foi exagerado, foi superstição. Então, tudo isso são visões errôneas, né? Qualquer tipo de preceito, de visão, de crença que seja antagônica aos princípios e preceitos do Dharma budista, e que aí vão impedir que a pessoa se liberte do samsara, vão impedir que a pessoa siga no caminho. Porque todas elas vão alimentando a ignorância, né? Todas elas vão alimentando essas concepções que distorcem a realidade, né? Esse eu separado, essas visões errôneas, esse eu atrelado a apego, raiva, orgulho, tudo isso vai se fortalecendo. Então é importante nós identificarmos essas perturbações raiz, esses 6 kleshas, e buscarmos então não cairmos no domínio deles, né? Buscarmos, bom, na verdade nós já estamos no domínio deles porque estamos no samsara, mas buscarmos então a partir daí meditar e tentar reduzir o poder dessas perturbações em nós. Isso se dá novamente pela prática do Dharma, pelo estudo, pela reflexão, pela meditação e pelo cultivo, né, pela prática das virtudes, do desenvolvimento, do aprimoramento ético. E não permitindo que estados perturbados dominem a nossa mente, porque além daquelas 6 primárias, nós temos também as perturbações secundárias. Então, nós temos a ira, né? Antes nós vimos a raiva aqui. A ira aqui ela é como uma explosão momentânea de raiva.
É quando aquela raiva vem à tona, porque a raiva às vezes pode estar internalizada, né? E quando há aquela explosão, e aí ações perigosas, né, podem ser realizadas, que podem causar profundo sofrimento aos outros e, consequentemente, a si próprio, a ira é essa perturbação secundária, esse klesha secundário. Temos o ressentimento, que é o guardar mágoa e alimentar hostilidade, né? A pessoa que não supera situações ruins, críticas, algum tipo de situação embaraçosa pela qual ela passou, alguma coisa ruim que aconteceu no passado, e aquilo fica sendo alimentado, né? Fica como num looping mental em que aquilo não passa, de quando em quando aquilo vem à tona de novo. Então, o ressentimento, esse guardar a mágoa, alimentar a hostilidade, isso também está lá como um fator mental negativo, uma perturbação secundária. A ocultação, que é o esconder as próprias faltas, as próprias falhas. A pessoa, então, que ela finge ser mais do que ela é, ou que ela finge ser aquilo que ela não é. Isso vai ter uma relação também com uma outra aqui que nós veremos mais adiante. Mas é isso, aquela pessoa que não tem sinceridade, o que no caminho espiritual é muito importante. Sinceridade consigo próprio e sinceridade com os outros também. De não ocultar os defeitos, não ocultar as limitações, não ocultar as faltas, as falhas, as dificuldades, de admitir os erros. E de, nesse processo, inclusive, se for necessário mudar a rota, inclusive, né, do que ela vinha fazendo, do que ela vinha estudando, etc., né, readequar e tudo mais. Então, ela não pode querer ocultar, né? E outro fator mental que nós temos aqui, uma outra perturbação secundária, é a maldade, que é a intenção de ferir ou prejudicar os outros, né? Que também nós vemos uma ideia parecida na questão das ações não virtuosas, que também são alimentadas por essas perturbações, né? A gente vê muitas vezes nas listas budistas a palavra malícia nesse sentido aqui, no sentido de querer ferir outros ou de desejar que o outro sofra, mas com uma ação mental, né? Aqui também é uma intenção, é uma ação mental, é uma direcionalidade da mente que está distorcida. Tinha mencionado o fator mental chetana, né? Essa direcionalidade da mente. Aqui ela se direciona para o mal, ela se direciona para a perturbação. Então ela tem essa intenção de ferir, de prejudicar os outros. É um karma mental negativo. A inveja, né, que é o incômodo diante das qualidades ou do sucesso alheio. Os textos da literatura Lojong, que falam muito sobre a transmutação da mente, a transformação da mente, eles sempre falam da importância de desenvolver uma alegria que é empática. E se alegrar quando os outros estão bem, quando os outros estão alcançando coisas boas na vida. Mesmo que você não esteja alcançando, mesmo que você não esteja numa situação boa, né, mas não se colocar numa posição de vítima em que, tal pessoa está lá e eu não estou. Tal pessoa está numa posição e eu não estou. Porque isso é apenas o eu que está ali, né? É o orgulho ferido. Então, isso alimenta esse klesha da inveja. Então, não cultivar a inveja. Se alegrar quando os outros estiverem bem, quando os outros estiverem avançando na vida. Nós temos então a avareza, que é a relutância em compartilhar bens, qualidades ou méritos, né? A avareza também aparece nas listas das ações não virtuosas da mente, né? Que pode ser traduzido como avareza, ganância. Então, que essa relutância, né, não querer compartilhar bens, qualidades ou méritos, ela não se refere, vejam, a somente questões materiais aqui, mas elas se referem também a outras questões, né, aos méritos no sentido de ensinamentos. É claro que a questão do ensinamento tem que ver o que é adequado ou não, etc., mas ela não está disposta a compartilhar coisas que ela poderia compartilhar, coisas que seria bom se ela compartilhasse com pessoas com quem seria adequado compartilhar. Ela quer, ela quer apenas tudo para si própria. Sejam bens, sejam ensinamentos, sejam
qualidades, etc. A aparência enganosa, que tem uma relação aqui com aquele outro que eu tinha falado antes, né, da ocultação, e aqui é gerar uma aparência. A pessoa ela oculta seus defeitos, suas limitações, suas falhas, que podem ser superadas, podem ser transformadas, mas ao invés dela tentar mudar, ela apenas oculta. E ela gera uma aparência enganosa. Aqui aparece a palavra maia nesse sentido de aparência. Aqui não é maia naquele sentido cosmogônico, né? Mas é nesse sentido de criar uma aparência que engana as pessoas, que causa uma confusão nas pessoas, que é criar uma falsa aparência para iludir os outros, né? Ela posar de ser iluminada, fingir ser um guru, fingir estar num alto status espiritual. Isso é muito perigoso no caminho espiritual. Infelizmente, a gente vê muito por aí. E principalmente quando pessoas estão com vestimentas religiosas, né? A vestimenta de um lama, a vestimenta de um monge, mas não necessariamente aquela pessoa realmente representa de forma adequada o que deveria ser um lama. E não necessariamente aquele monge realmente vive de forma adequada, vive de forma coerente com o Dharma. Isso se refere a todas as pessoas que praticam, que buscam o caminho espiritual. Então, e o cuidado que nós temos que ter também, né? Se a gente aqui, como eu, que estou apresentando esses ensinamentos, né, não projetar uma aparência enganosa, né? Mas sim como alguém que está no samsara, estudando o assunto e compartilhando aqui o assunto, mas não o cuidado que a gente tem que ter quando lida com esses assuntos para não parecer ser mais do que a gente realmente é. A dissimulação. Ocultar as próprias intenções ou defeitos. Então, aquela pessoa que ela oculta, mas na ocultação, aqui ela só esconde. Na dissimulação, ela esconde com um propósito de manipulação. E não é só uma questão de ocultar as falhas, né, como a gente viu na ocultação ou na aparência enganosa, de criar uma falsa aparência para iludir os outros. Aqui há uma intenção também, que pode ser ainda mais grave, ainda mais maléfica. O que aquela pessoa está servindo de fato, né? E alguns defeitos que ela pode estar escondendo, mas que ela vai depois usar aquilo contra os outros, né? Algum desejo distorcido, alguma coisa perigosa, né? Com uma sombra que se dissimula numa figura de luz. Então, a dissimulação ela é isso, né? Tentar manipular os outros de alguma forma com intenções aqui, intenções vis. A arrogância, a gente já tinha visto até, eu acho que eu até traduzi, assim, eu traduzi como orgulho, né? Aquele klesha raiz, e aqui nós temos arrogância, que é uma ideia bem parecida aqui, que é essa embriaguez pelo próprio status, pela juventude, pelo sucesso. Então a pessoa ela se ilude pelo status que ela está, pelo momento da vida em que ela está, se ela está num bom momento da vida, e nessa ilusão ela acaba ficando arrogante, né? Ela esquece que a vida tem os seus altos e baixos, que tudo é impermanente. E aí aquele eu vai se inflando, isso alimenta o orgulho, alimenta o klesha do orgulho. A crueldade, o desejo de causar sofrimento aos outros. Então, aqui também é aquele desejo bem forte, realmente, né, de querer ser cruel, de querer fazer o mal às outras pessoas. A gente tinha visto, né, a maldade, a intenção de ferir, prejudicar os outros, aqui o desejo de causar sofrimento, são ideias bem parecidas aqui, né, porque, como eu já tinha dito, em sânscrito, as palavras têm nuances que às vezes em português, quando a gente vai passar, ficam meio que sinônimos, né? Mas a crueldade é um desejo, digamos assim, realmente em que haverá um prazer aqui, né? Na maldade tem essa intenção de ferir e prejudicar, e nessa crueldade, esse desejo de causar sofrimento aos outros é algo ainda com um requinte maior. A falta de bom senso. Eu tinha falado do bom senso, que às vezes se traduz como vergonha, e essa falta de bom senso também
muitas vezes veremos traduzido como falta de vergonha. Então, é a ausência de escrúpulos ou respeito por si mesmo, né? É importante se dar o valor, é importante ter o autorrespeito para a pessoa acabar não se envolvendo com coisas, né, que não vão fazer bem para ela, né? Cuidado com as companhias, como o budismo fala. Cuidado com aquilo que nos cerca, que sejam o tipo de pessoa com o qual nós buscamos conviver a todo momento, ou se são pessoas que podem nos levar para o mau caminho, né? E também desde até o tipo de coisas que usamos para nutrir a nossa mente, né? O tipo de filmes, séries, música que consumimos. Que estados mentais isso alimenta em nós? Porque essa é a grande questão. E se não tivermos um bom senso, a gente acaba virando uma esponja, acaba se deixando levar e acaba perdendo o nosso discernimento. Então, ter autorrespeito. A falta de consideração pelos outros, né? É importante ter a consideração. Nós vemos os fatores positivos e um fator negativo, um klesha secundário, uma perturbação secundária, é a falta de consideração pelos outros. É a indiferença às consequências éticas perante os outros, né? A pessoa que não se importa, então ela vai se aproveitar dos outros, ela vai adotar uma série de ações negativas, que podem ser até ações de fala, né, uma fala abusiva, ou algum outro tipo de ação abusiva, algum tipo de ação negativa, danosa, e ela não vai se importar, né, em relação, ou ela vai ser uma pessoa que vai ter justamente essa avareza extrema, em que ela toma tudo dos outros, mas não doa nada, né, não compartilha nada, porque não tem consideração. É apenas o eu em primeiro lugar, a todo momento. E sem se importar, inclusive, com as consequências éticas, dependendo do tipo de ação com qual ela se envolve. Isso é o que leva pessoas a cometerem crimes, por exemplo. Bom, todas essas aqui, né, podem ter um componente nesse sentido, né, de uma série desde ações gravíssimas até as ações maléficas ou ações danosas que praticamos no nosso cotidiano, né, nos envolvemos com uma fofoca inadequada, quando a gente fala mal de alguém que não deveria falar, essas coisas do cotidiano também. O torpor, a rigidez, o embotamento da mente. Então, quando a mente ela perde aquela maleabilidade, aquela flexibilidade que nós vimos, né, que é um fator mental virtuoso, uma mente maleável, flexível. E a mente que está entorpecida aqui, essa mente que cai nesse torpor e ela fica rígida, ela fica embotada, né? E a dúvida, aquela dúvida não saudável, a dúvida aflitiva, a descrença, a falta de confiança no Dharma, a falta de confiança em si próprio, tudo isso pode também contribuir para esse estado de torpor, letargia mental. E pode ser algo que atrapalha a meditação, né? O torpor e a agitação sempre aparecem nos textos que falam sobre meditação como duas coisas que podem atrapalhar a prática meditativa. O torpor porque a mente não consegue aproveitar aquela prática, ela vai ficando embotada, pode vir o sono, inclusive, o cansaço físico. Hoje em dia se fala muito no burnout, né? Tudo isso pode levar a mente para um estado de torpor. E a agitação já é a inquietação, a dispersão mental. A mente que está muito agitada, que pode ficar eufórica, que pode ter comportamentos estranhos, eufóricos. E essa agitação também, quando a mente está muito agitada, ela também não consegue meditar, né? Porque o foco ele não se assenta em lugar nenhum, né? E aí os textos vão até recomendar antídotos durante a prática da meditação. Se ela está com muito torpor, visualizar uma luz, por exemplo, uma luz dourada, uma luz amarela, que em geral tem a ver com a sabedoria, com a clareza mental. Então, visualizar uma luz e tentar gerar um senso de entusiasmo com a prática. Se ela estiver fisicamente cansada, esgotada, ela tem que descansar, ela tem que dormir e depois retomar a prática. E já a agitação, um jeito de se contrapor à agitação, o antídoto
para a agitação é tentar diminuir o barulho mental, né? Tentar colocar os pés no chão, digamos assim. E o que os textos budistas recomendam, os tratados Lamrim recomendam, é pensar na impermanência, é pensar na morte, né? Já que tudo é impermanente, o tempo é algo muito fugaz e que nos escapa, e a morte pode vir a qualquer momento. Isso para tentar diminuir essa dispersão mental em nós, né? Tentar dar uma sobriedade, uma seriedade à mente, para que ela não fique dispersa, agitada, eufórica. Então são antídotos possíveis aqui. A falta de confiança é a ausência de fé, a ausência de confiança, que tem uma relação com a dúvida também, que é a ausência de confiança no Dharma, a ausência de confiança no Dharma, nas suas qualidades, nas possibilidades do caminho. E sempre lembrando que no contexto budista, a palavra Dharma se refere aos ensinamentos do Buda, no sentido de que essa senda, né, esse ensinamento que começa com o Buda histórico mais recente, o Buda Shakyamuni, e toda a linhagem, né, todo esse ensinamento que flui pela linhagem. Mas também, então, que vai incluir os preceitos e princípios básicos, vai incluir a ética, vai incluir as virtudes, a busca pela sabedoria. Então é o caminho também, é a senda espiritual também. É importante ressaltar isso porque eu sei que a palavra Dharma em outras escolas indianas, no hinduísmo, em diferentes vertentes do hinduísmo, né, pode ter outros significados aqui. A preguiça é uma outra perturbação mental. Então, a resistência ao esforço na prática do bem. A gente pode reduzir a preguiça a basicamente isso. A preguiça ela pode se manifestar de diferentes formas, ela pode estar relacionada com o torpor, ela pode ser um cansaço físico, mas ela também pode ser essa resistência, porque como a mente está embotada, ela resiste a se esforçar, né? Ela perde o entusiasmo, ela perde a alegria. Pode ser uma preguiça física, que aí vai ter relação de novo com o cansaço físico, a pessoa vai ter que descansar, tirar férias, etc. Pode ter uma relação com esse estado de torpor mais mental, essa letargia mental, que se deve à perturbação mental, né? As perturbações dominando aquela mente. E aí para ela dá muito trabalho ter que buscar se transformar. Então ela se deixa levar, né? Resistência mínima ao que é danoso e máxima resistência ao que exige esforço, ao que exige realmente uma transformação. E a outra preguiça também é só se deixar levar, né? Se deixa levar pelos outros. Eu tinha falado da pessoa esponja, né? A pessoa que basta ela ser incitada, o mínimo de estímulo para ela praticar uma ação danosa, ela vai lá e pratica. A negligência, que é o descuido em relação à prática e à ética. Então, a negligência é outro fator mental negativo também que nós temos, que é aquela pessoa descuidada, né? Aquela pessoa que ela se interessa, está na busca, etc., mas ela acaba sendo negligente e ela vira um campo para as perturbações, né? Vira um campo para até para se sentir meio bipartida nesse sentido, né? Se sentir uma dissonância cognitiva devido a esse descuido, né, com a rotina, com a prática, a esse descuido com a ética, porque o que ela acredita não é o que ela busca viver. Então, a negligência também é muito problemática, também tem uma relação com a preguiça, também pode levar ao torpor, à letargia, ou pode ter uma relação com vários outros negativos aqui. Né? A própria euforia pode levar para a negligência também. O esquecimento, a perda da contínua lembrança do objeto virtuoso. Então, eu tinha falado, né? A gente falou da contínua lembrança aqui antes, que é uma reta memória, aquela mente que não perde de vista, mesmo que ela esteja nas atividades cotidianas, etc., ela não perde de vista o Dharma, né? Ela não vai se deixar levar por perturbações. Ela está vigilante, porque ela tem essa contínua lembrança. Mas aí, quando essa contínua lembrança é fraca, quando ela se esvai e vem o esquecimento, isso vai embora. Na prática da meditação, isso pode acontecer também, se a pessoa senta para meditar e ela não tem um foco muito claro na meditação, e aquele foco se perde, e de repente a mente dela foi parar em outra coisa
que não era aquele assunto que ela tinha determinado para a meditação. Porque a meditação no budismo, ela tem que ter foco, ela tem que ter um objeto de meditação. Então, o esquecimento ele anda por aí, né? E também vai ter uma relação. A negligência alimenta o esquecimento, a preguiça alimenta o esquecimento. Todas elas se alimentam aqui também. Todas essas perturbações também são todas interligadas e uma alimentando a outra. A dispersão da mente para outros objetos é a distração, né? Então, temos o esquecimento e aí uma mente que está afligida, afetada pelo esquecimento, ela cai na distração. É a falta de foco, que aí também pode ter uma relação com a euforia, com a agitação. A falta de introspecção, não perceber o estado da própria mente. Então, aquela mente que não busca, aquela pessoa que não busca uma vida interna, que não se observa, aquela pessoa que não se volta para dentro, né? E que não tenta observar a mente e pensar, peraí, o que está acontecendo aqui? Aquela pessoa que só se volta para o mundo externo. Então falta introspecção aqui. E isso também, em geral, é por falta de meditação, né? Por falta de momentos de recolhimento, de silêncio, por falta de momentos de uma reflexão mais profunda. Então esses foram os fatores mentais negativos, né? Agora a gente já está chegando aqui no final dos fatores mentais, são 51 fatores mentais listados, que a literatura budista vai listar a partir do que o Asanga apresenta, do que ele enumera no Abhidharma Samuccaya, né, esses 51 fatores. Então, aí nós temos os fatores mentais que são variáveis. Às vezes isso também se traduz como fatores mentais neutros. O sono, ele é um fator variável, né, variável ou neutro, que é suspender temporariamente a atividade cognitiva, quando a pessoa vai dormir. Então, ela não está mais naquele estado de vigília. E o sono, é claro que a mente vai ter os sonhos, né? E aí a questão dos sonhos, vou até deixar para uma outra oportunidade para falar melhor sobre essa questão dos sonhos, mas é claro que muito do que a gente faz na nossa vigília vai alimentar os nossos sonhos. E mas no sono, a mente ela não está aqui atuando neste mundo aqui, neste mundo da vigília. E o sono ele pode ser variável, ele pode ser ruim no sentido de que aquela pessoa que tem sono em horas que ela não deveria ter sono, né, nas horas que ela deveria sentar para meditar, ela tem sono. Na hora que ela deveria dormir, ela não tem sono. E aí o sono ele se torna algo negativo, né, que ela vai ter que resolver. Já ele pode ser positivo, se a pessoa tem uma rotina normal de sono, etc., né, seguindo o que é preconizado para o organismo descansar. Então, por isso que é um fator variável aqui, né? O próprio ato em si de dormir, ele é um ato neutro. A questão é como isso se alinha ou não com a prática do Dharma, se alinha ou não com a vida da pessoa nessa busca espiritual, né? E até que ponto, então, esse sono ele pode ser um sintoma de uma mente que está dominada pelo torpor, que está dominada por fatores negativos que estão embotando a mente e às vezes ela começa a ter sono em horas estranhas, né? Na hora de lidar com esses assuntos, ela tem sono, mas na hora de se envolver com outros tipos de ações não ações perturbadas, ela não tem sono, aí vem a euforia. A questão do sono para o budismo é muito importante, no sentido também de que é muito importante que se durma em horários adequados, né? E é muito difícil, eu mesmo tenho muita dificuldade com isso, mas é importante que se busque dormir antes da meia-noite, né? Que se busque dormir num horário mais cedo e acordar cedo também, né? Claro, respeitando o que a ciência hoje em dia recomenda, que eu sei que acho que são cerca de 8 horas de sono, por aí, né? O que é saudável, mas justamente para que a nossa mente ela possa ter um descanso adequado e que esse estado de sono ele possa ser propício para sonhos saudáveis, sonhos mais auspiciosos, né? Aí entra questões até sutis aqui, que não vem ao caso agora, mas a questão é que os textos sempre vão recomendar, né, que para uma rotina saudável, uma prática saudável do Dharma, o ideal é que a pessoa durma
preferencialmente antes da meia-noite, lá para umas entre 9 e 11 e meia da noite, né, nessa janela aqui de horário. E acorde cedo também, né, e não fique depois alimentando esse sono, mesmo se ela já dormiu horas adequadas, ainda fica na cama, alimentando o sono, alimentando a preguiça, o torpor, porque isso tudo pode atrapalhar depois a prática da meditação, a prática do Dharma. Então, a questão do sono, ela é uma questão importante, na verdade, né? Mas como um fator mental, ele é esse fator mental que ele pode ser positivo, pode atuar de forma positiva ou negativa, porque em si é neutro, é uma função do organismo. O arrependimento, que é o reavaliar uma ação passada, que de início a gente pode pensar, ué, mas não é um fator positivo? Depende, né? Ele pode ser positivo se é aquele arrependimento em relação a coisas ruins que eu fiz. E no budismo se fala muito da questão da confissão, né, que é confessar para si próprio atitudes inadequadas, ações errôneas, estados mentais errôneos, fatores mentais negativos que cultivamos na nossa mente. Admitir isso, se arrepender e tentar não repetir. Ok, esse é um arrependimento que é positivo, mas o arrependimento ele também pode ser negativo, né? Ele pode surgir de uma forma não virtuosa. Por exemplo, a pessoa se envolve com o Dharma, ela se ofende, briga com alguém devido a um desentendimento pessoal, a uma questão de choque de personalidade, e aí ela se volta contra um guru, que é um guru idôneo, ou ela se volta contra os ensinamentos, ela se volta contra o Dharma. E ela vai dizer que se arrependeu, então, de ter se envolvido com esse caminho, que se arrependeu de ter feito essa busca. Aí já não é um arrependimento positivo, muito pelo contrário, é um arrependimento bem negativo. Ou se a pessoa ajudou uma outra e aquela outra talvez não, em algum contexto, né, aquela outra pessoa precisava de ajuda, foi uma ajuda legítima, mas talvez por aquela outra pessoa não ter retribuído da forma que ela esperava, aí essa se arrependeu de ter feito algo bom, de ter feito uma ação de generosidade, uma ação virtuosa. Também não é um arrependimento adequado, não é um bom tipo de arrependimento. A investigação inicial também é um fator variável. A gente vai ter esses dois tipos de investigação aqui. A investigação inicial, a investigação analítica, né? Tem esses termos em sânscrito, vitarka, vichara, mas aqui é no sentido de que essa investigação inicial é você dirigir a mente inicialmente ao objeto, né? A mente está se voltando para a análise de alguma coisa. Ele pode ser variável, ele é variável porque uma coisa é você usar isso numa prática meditativa, é você usar isso de uma forma virtuosa adequada. Mas eu posso usar também essa investigação para o mal. Eu posso usar essa investigação no sentido de que eu estou investigando algo para destruir aquilo, para distorcer aquilo. Eu estou investigando algo com uma intenção maléfica, com uma intenção dissimulada, com uma intenção de manipular alguém. E essa investigação analítica, ela já seria um exame mais profundo, né, para sustentar essa análise. Aqui é uma sutileza entre esses dois termos na forma como eles são explicados. Então, primeiramente, você dirige a sua atenção, né, a um fator mental, começa a, a observar aquilo já com um objetivo de análise, e aí você examina aquilo. Mas, como eu falei, o exame, a análise, ele pode ser sustentado por uma reta motivação, ele pode ser sustentado por discernimento, pelo discernimento, ou ele pode, esse exame, essa análise pode ser incorreta, pode ser algo sustentado por pelo filtro das perturbações em nós, né? Por exemplo, eu vou analisar uma pessoa e eu acho que eu já saquei de qual é daquela pessoa, eu entendi o que é que aquela pessoa quer. E eu começo a projetar uma série de coisas ruins em relação àquela pessoa, mas na verdade são as minhas perturbações, é a minha mente que está projetando. Então, eu estou com um problema com a pessoa A, e aí eu estou projetando problemas que eu tive com a pessoa B no passado em cima daquela pessoa A. E chega a uma conclusão. Não, então essa pessoa A, ela é de tal e tal jeito, ela tem tal e tal defeito. Mas é muito mais uma projeção da minha mente do que algo que realmente talvez condiz com
o que, quais são as reais intenções daquela pessoa. E, então, se é uma investigação que está muito envolvida pelas perturbações, em geral, isso pode realmente nos levar para conclusões inadequadas. Ou, né, se ela é sustentada por visões errôneas também. Fazer um exame, uma investigação para refutar o Dharma, etc., já partindo de pressupostos inadequados. Agora, na meditação, nós temos a meditação analítica, né, que ela tem um outro termo aqui, que já vimos também no canal bastante, nos nossos estudos, que é Vipassana. Vipassana ou Vipassana. E que, de novo, não confundir com o Vipassana, que é outra coisa. Não é Mahayana, né, é do Theravada. É interessante, parece ter muitas coisas interessantes, mas aqui não é o nosso foco, porque o nosso foco é o budismo Mahayana. Mas a Vipassana, no budismo Mahayana, é a meditação analítica. Então, a meditação analítica, ela vai usar essa investigação inicial e essa investigação analítica, mas ela vai usar de uma forma positiva, de uma forma virtuosa, amparada pela estabilização da mente, por aquela unidirecionalidade que a gente viu, pela mente que está buscando samadhi. Então, amparada por isso, aí haverá uma investigação adequada, né, por uma mente que agora está estável, focada no Dharma, focada num objeto virtuoso, que a qualquer tópico do Dharma que nos leve para uma transformação, que nos leve para uma reflexão profunda e que pode levar a intuições adequadas. Então, é isso que eu queria dizer, né, quando eu falei que essas investigações elas podem ir por dois caminhos e vai depender também dos pressupostos que guiam, né, da direcionalidade dessa mente, que guiam esse tipo de investigação, de exame, depende da motivação e daí por diante. Então, esses são os 51 fatores mentais. E eu sei que hoje foi um vídeo bem técnico, né? Aqui no canal, em geral, muitos vídeos acabam sendo bem técnicos, mas eu quis apresentar isso para ter esse cuidado com a terminologia. Eu quis deixar aqui os termos em sânscrito para quando alguém quiser estudar esse assunto, alguém quiser ler sobre essa questão da mente, dos fatores mentais, dos estados mentais em nós, e a pessoa está lendo um texto e viu tal palavra, para ela ter um material que ajude essa pessoa a pesquisar. Então, aqui a terminologia sânscrita, porque a partir daí outros textos vocês poderão achar até outras traduções também em relação a esses termos. E pensar nisso, né? Refletir sobre essas perturbações, sobre os fatores virtuosos, como tudo isso pode nos servir numa prática meditativa também, né? Há práticas meditativas que podem ser feitas, por exemplo, se eu sinto que está faltando energia em mim, eu posso sentar para meditar, eu posso, né, sentar numa postura de meditação, não precisa ser postura de lótus, sentado numa cadeira, deixar os olhos semi-cerrados, né, semi-fechados, que dá para observar a ponta do nariz, dá para observar o chão, vai acalmando a respiração, vai relaxando o corpo, né, soltando as tensões, inspirando e respirando normalmente, e traz essa palavra para a mente, traz essa palavra virya para a mente e vai se focando nela a cada inspiração e respiração, para tentar estabilizar a mente nessa palavra, né? Direcionar a mente para Virya, esse tom vibratório em Virya. E a partir disso, intuições podem surgir. A partir disso, a mente pode trazer relações em relação a Virya. Né? Pode ser feita uma meditação analítica, uma reflexão a partir disso, conforme a mente vai se tranquilizando. Dá para fazer isso com todas essas palavras aqui. Né? E pensar também, mesmo se for meditar sobre uma perturbação, pensar qual que seria o antídoto daquela perturbação e focar naquele antídoto, que aí é mais adequado. Então, você quer meditar sobre a raiva? Ok, pense na raiva, nas consequências da raiva, e aí pensa na paciência. Qual seria um antídoto para a raiva? Classicamente, em textos budistas, se fala na paciência. E aí vai refletindo os benefícios da paciência, e tem muitos materiais que vão falar sobre isso, né? Inclusive aqui no canal trabalhamos muito com materiais nesse sentido,
muitos textos do Mahayana vão falar sobre essa questão. Então são modos de trabalhar com a meditação para a gente conseguir introjetar isso na nossa vida e conseguir tentar, inclusive, cultivar esses fatores mentais positivos, né? E também quando nós estivermos meditando, tentar praticar esses fatores mentais, tentar lembrar deles, tentar ter uma contínua lembrança desses fatores mentais, tentar ter uma vigilância mental. É claro que a meditação ela ajuda muito, porque a meditação justamente é o que ajuda a dar familiaridade, é o que ajuda a nossa mente a se familiarizar com tudo isso. Jetson Kappa, no seu Lamrim, ele define, né, uma das definições de meditação que ele dá, não é só uma definição, mas uma das, é que meditação é familiarização. Familiarização com estados mentais virtuosos, familiarização com a virtude, familiarização com a sabedoria, buscar cultivar a sabedoria. Então, por hoje é só, né? Eu sei que ficou um vídeo possivelmente longo, bastante técnico, mas que achei necessário fazer para auxiliar aqueles que querem se aprofundar nesse assunto, e até quem está tendo um primeiro contato, ver o que, que dá para pegar aqui, que já pode te ajudar também a reflexão, já pode te ajudar também na meditação, na busca por mais estudos e daí por diante. Então, muito obrigado a quem acompanhou aqui esse estudo até o final. Quem puder curtir, compartilhar, hypar, etc., tudo isso para ajudar que esse conteúdo chegue a mais interessados. E lembrando que aqui no canal nós também temos uma seção de membros, é um valor simbólico para quem quiser participar de estudos mais aprofundados, né, estudos mais contínuos, em que a gente trabalha determinados textos com mais tempo, com mais aprofundamento, né, vai se focando num determinado texto, de uma determinada escola. O nosso foco aqui do budismo Mahayana é o budismo Mahayana da Índia, que flui até essa escola aqui, né, a escola Yogacara, fundada por esse personagem aqui, a Sangha, e que vai até depois no Tibete, né, as escolas Kadampa, Jonang e a escola Gelugpa, né, os núcleos originais dessas escolas e também o que, que há em relação de algo mais interno na escola Gelugpa também, de uma filosofia mais interna na escola Gelugpa e fazendo pontes com o budismo esotérico, né, que também faz parte dos ensinamentos mais internos dessas escolas. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê num próximo estudo. Até mais.